É sexta-feira santa no brejo? Eu nem tinha me tocado disso quando eu escolhi o tema da semana. A Maria falou ontem e olha só, foi sem querer, mas né, deu certo. Ó, bagunça. Bagunça. Pois é, eu tomei a liberdade de resumir o tema em LGBT e religião, valores pessoais em relação com igrejas, famílias religiosas e afins. Muita gente sugeriu esse tema ou algo do tipo a homossexualidade e religião, a família religiosa e aceitação, esse tipo de coisa. E aí eu resumi nisso tudo e vou deixar na descrição desse vídeo o nome de todo mundo que sugeriu coisas relacionadas à religião para o brejo. Vambora! A coisa é delicada e, enfim, existem muitas opiniões, né, muitos jeitos de levar as coisas. E eu, por exemplo, eu nasci em família católica, fui batizada e tal, mas a minha família nunca teve essa coisa assim, tipo, muito próxima da religião. A gente sempre rolou uma liberdade pra pessoa viver e pensar e descobrir o que queria. Tanto que, assim, tem uma parte da família, por exemplo, que é evangélica. Mas todo mundo se respeita e é engraçado, tipo, as pessoas na minha família sabem de mim e elas respeitam muito. Se elas têm alguma coisa contra, elas nunca me falaram e me tratam normalmente e com carinho até, e, enfim. Assim como eu, né, tive essa liberdade de viver e estudar e descobrir o que era a espiritualidade pra mim. E, bom, eu considero que eu não tenho religião, né? Apesar de ter sido batizado no catolicismo, eu acho que eu tenho essa liberdade de dizer que eu não me apego à religião, eu não acredito nesse Deus punitivo, o homem de barba que fica lá, que tipo, vai te punir, tá anotando no caderninho todas as merdas que você faz, né? E aí depois você vai pro inferno. Eu tenho motivos científicos pra não acreditar na existência de Deus, mas enfim, você pode também não acreditar nos motivos científicos. Então, assim como a minha família me respeitou, eu também respeito o que eles acreditam, né? Que existe um Deus e tudo mais. Agora, onde mora o perigo? Onde que a coisa fica séria, assim? Tem um filme chamado Orações para Bob. E esse filme é baseado numa história real, uma coisa que aconteceu mesmo lá nos Estados Unidos. Quem tiver a oportunidade de ver esse filme, assista. É muito lindo, assim, tipo, chorei litros quando eu vi esse filme. O Bob era esse rapaz jovem e tal, que ele era muito religioso, a família dele era toda muito religiosa, aquela família super unida, super feliz, e aí o Bob, ele começa a se descobrir gay. E aí ele entra em parafuso, né, porque ele tem o valor que ele tem é que aquilo é errado, mas ao mesmo tempo ele não consegue sentir aquilo como totalmente errado, porque é uma coisa muito, muito sincera e muito humana dele, né, essa descoberta. Então ele começa a ficar muito confuso e em um momento ele expõe isso pra família dele. Aí é aquele choque, aquele problema todo. Só que a família dele vai, enfim, começando a lidar com isso, começando a aprender a lidar com isso, a tentar apoiar o Bob, menos a mãe. A mãe fica meio que irredutível, ela é muito fervorosa, assim, nos valores religiosos dela, e ela não aceita de jeito nenhum, e isso é uma coisa que magoa muito o Bob. Porque ele, né, ele sempre foi muito apegado à família, em especial à mãe. Isso marca muito ele. E aí o que acontece? Eu vou contar porque eu não vou estar dando spoiler, na real. Tipo, isso acontece antes da metade do filme. O Bob se mata. Sei lá, ele não consegue entender o que tá acontecendo. Não que ele não consegue entender, ele já sabe que ele é gay, já tá convivendo muito bem com isso, mas ele não consegue entender como ele é punido por isso, punido como, por exemplo, pela frieza da mãe dele, né? Que a mãe dele para de falar com ele e tudo mais. E aí o resto do filme segue com a mãe do Bob, né? O foco agora é na mãe do Bob, que é a vez dela ficar perdida. Ela realmente perde o chão, assim, né? Ela perde o filho e ela perde as referências, porque, enfim, ela tinha todos aqueles valores religiosos e aí de repente ela perde o filho dela por levar muito ao pé da letra tudo aquilo que o padre disse pra ela, sabe? E aí nisso ela descobre que o Bob, pouco antes de morrer, tinha começado a frequentar uma igreja chamada Igreja da Comunidade Metropolitana. Essa igreja existe e ela tem uma sede, uma sede brasileira também, aqui em São Paulo. E essa igreja é uma igreja católica que ela tem uma outra interpretação da Bíblia em várias passagens. Então essa igreja é famosa por acolher gays.
inclusive realiza casamentos gays, e tipo, E aí que a mãe do Bob começa a ver um outro lado da história, né? Por que eu falei desse filme? Porque meio que é quase um Corinthians e Palmeiras hoje, essa coisa de religião versus homossexualidade, né? Porque é de difícil encaixe. Talvez isso faça com que muitos gays rechassem qualquer tipo de religião por se sentirem agredidos por todas elas. Isso é muito foda. Eu não tenho religião e eu não acredito em Deus por uma coisa, tipo, minha, uma coisa que eu desenvolvi, sei lá, mas eu tenho... A minha espiritualidade, ela tá em outro lugar, que não é nesse, essa coisa, Senhor do Universo, sei lá o quê. Minha espiritualidade anda meio dionisíaca, assim, sei lá. Mas eu digo que é ruim essa agressividade em relação às religiões, porque é ruim a agressividade com que, às vezes, algumas igrejas tratam os gays. Eu fiz um vídeo há algum tempo já, que era sobre uma carta que o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é uma universidade aqui de São Paulo, que é ligada à igreja presbiteriana, uma carta que o reitor dessa universidade escreveu, e assim, ele colocava a posição da universidade como sendo contra a criminalização da homofobia, porque ele estava preocupado que num culto ele não ia ser possível dizer que homossexualismo é doença, pecado, sei lá o quê. Que ele não concordava que os gays apanhassem na rua, né? Mas enfim, mas que ele achava assim que a homossexualismo, né? Era uma coisa errada e tudo mais. Que ele queria ter a liberdade de poder dizer isso, né? Não de bater em gays, mas de dizer que os gays estão errados. Bem, o perigo da coisa mora nisso. A partir do momento que uma instituição aponta a homossexualidade como algo negativo, errado, promíscuo, não sei o que lá, ela pode não estar mandando que batam na gente, mas ela tá dando um aval, assim, enorme pra que isso aconteça. E tem outra também, tipo, a agressão ela não é só física, sabe? A agressão, tipo, ela é moral e pode levar a pessoa, tipo, sei lá, pode levar a coisas como que aconteceram com o Bob, sabe? Com esse rapaz, e aí... Cara, é tudo tão delicado. A gente fica nessas brigas, né? Os homossexuais gritam daqui, a igreja grita do outro lado, e aí a gente se perde nisso, a gente perde pessoas nisso, né? A gente não vê, mas a gente tá perdendo. É muito mais do que dizer eu estou certo, eu estou errado. É você ver que tem seres humanos sendo afetados muito sensivelmente por isso. Tem seres humanos que perdem a vida, tem seres humanos que entram em parafuso, tem seres humanos que, putz, cara, machuca, né? Hoje em dia a gente fala tanto sobre moral, o que é moral, não sei o quê, blá blá. Cara, a gente esquece de falar de uma coisa que é anterior a isso, que é o humano. O que é humano, sabe? É humano você julgar o outro É humano você julgar um outro ser humano porque ele ama um corpo que é muito parecido com o dele, sabe? Uma vez eu tava no metrô e eu ia descer na próxima estação, levantei e o trem deu uma brecada que eu não esperava, eu dei uma surfada, fui tentar segurar no mastro e não consegui, e aí eu meio que ia cair assim, e tinha uma freira sentada perto de mim, e ela me segurou, uma senhora bem velhinha assim, freira velhinha, e aí eu pensei, ela me segurou porque Deus pediu que ela me segurasse. Não, cara, tipo, ela me segurou porque ela era um ser humano. Ela era um ser humano que viu outro ser humano em apuros. E aí a coisa de humanidade dela levou ela, tipo, a não deixar que eu caísse, sabe? Isso, assim, sem julgamento, sem, sabe? É tão simples, é tão humano, né? Mas não, tem que discutir aqui, porque se tá certo, se é errado, se é moral, se não é, né? Mas semana que vem é uma nova semana, então não deixe de sugerir o seu tema pro Brejo. Você pode sugerir aqui embaixo, você pode sugerir pelo Facebook, pelo Twitter, pelo e-mail, enfim. E você pode também fazer o seu próprio vídeo para o Brejo, o seu vídeo resposta. A gente tá jogando tudo no brejovlog.tumblr.com, eu acho que é isso. E a gente tá mandando esses vídeos pra lá, é só você deixar o link com a gente. E é isso, paz, amor, festa e bitoca na testa. Tchau!